Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da revista Ensinamentos Bíblicos, cujo trimestre o tema é a missão da igreja em fazer discípulos. Estudaremos neste momento a lição de número 5, que o tema é as qualidades de discípulos eficientes. Estudaremos sobre as qualidades essenciais de um discípulo eficiente, também as indisposições do discípulo negligente e o contraste entre a negligência e a eficiência, juntamente aqui com nossos amados irmãos, obreiros, pastores, servos de Deus eficientes, pastor Lucas ali de João Ramalho 1 e também pastor Saulo de Pintacilgo 2, que estarão trazendo os comentários para serem apoio, complemento aos nossos professores, nossos irmãos que estão aí meditando esta semana, meditando antes de ministrar sua aula no domingo com nossos irmãos. E quero fazer neste momento a leitura da revista, a mensagem para refletir sobre o tema deixada, diz assim: bons discípulos possuem um coração humilde e disposto a aprender, com disciplina, obediência, comprometimento e sem negligência nas práticas espirituais. A nossa leitura bíblica se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14, 15, 19 ao 21, que diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Estudaremos sobre discípulos que são eficientes por realmente cumprir o querer de Deus, cumprir o propósito para o qual ele foi chamado a viver em Jesus Cristo. E existem qualidades que fazem alguém ser um bom discípulo. É uma lição aplicada a todos nós, que somos discípulos. No sentido vertical, diante de Cristo, nós aprendemos dele e somos sempre discípulos, devemos ter essas qualidades. Bem como também no outro sentido, aqueles que nos acompanham devem ter essas qualidades, praticar essas virtudes, essas qualidades que ajudarão a realmente a ter sucesso na vida de servo de Deus. Nós vamos olhar e observar que requer responsabilidade, requer compromisso, ao partir logo desta leitura bíblica, onde nós enxergamos 2 tipos de servos, né? O bom, um fiel, e um que foi negligente, usando como referência para o contraste que há da forma de servir a Deus. Ou serei um bom servo, ou vou ser um servo ruim, que serei confrontado pelo meu Senhor por deixar de cumprir aquilo que Ele esperava de mim. Então, é uma meditação para nós, como igreja toda, né? Temos cumprido, vivido o que Deus espera de nós? Então, nós vamos já iniciando aqui com o nosso pastor Lucas, sobre este tema, sobre as qualidades de um discípulo eficiente. Paz do Senhor, queridos. Para mim, mais um motivo de grande alegria de poder estar com os irmãos. Quero cumprimentar o pastor Éden, o pastor Saulo. É uma alegria poder estar com vocês aqui nesta oportunidade. Observando a lição, para nós falarmos de um discípulo com qualidade, né, com as qualidades do discípulo, o texto lido é um texto muito pertinente, né? Fala da parábola Jesus cita o sermão, a parábola dos talentos, e eu observo aqui que todos nós fomos chamados por Deus para servir ao Senhor, temos a capacidade para executar alguma coisa no reino de Deus. Ele nos dá de acordo com a capacidade, né?
Os talentos, né, são as oportunidades que nós recebemos, né, para usarmos de acordo com a nossa capacidade, para servirmos, né? Então, todos nós nascemos com habilidades, né? E Jesus nos oferece a oportunidade para que nós usemos essas habilidades, né, de acordo com as capacidades. E tudo isso dentro do caminho da fidelidade, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ele diz que desses dispenseiros, outras versões vão dizer encarregados, requer-se fidelidade. Então, para executarmos o discipulado, ou sermos bons discípulos, temos que ser fiéis, né? E aqui o nosso pastor Edwin, comentarista, colocou algumas características, né, de eficiência, de qualidade num bom discípulo. E a primeira que ele coloca aqui é um coração ensinável, né? O fato de nós termos talentos naturais não significa que nós já sabemos tudo, que nós estamos aptos a todas as coisas, né? Que nós podemos executar tudo no reino de Deus, né? O bom discípulo, ele sempre tem um desejo de aprender, ele sempre tem um desejo de conhecer mais. Quando eu olho para o contexto bíblico, eu vejo discípulo e vejo multidão. A multidão sempre acompanhou Jesus por causa dos milagres, né? Um dia ele multiplicou o pão, e no outro dia eles atravessaram a praia e chegaram do outro lado e falaram, cadê o resto do pão que sobrou? Né? Eles queriam mais pão, mas o discípulo não. Quando eu olho para o contexto de discípulo, eu vejo discípulos se aproximando de Jesus e falando, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. O discípulo, ele sempre quer aprender mais, né? João 6:68, Jesus estava pregando um sermão duro e de repente todo mundo foi embora e Jesus falou, vocês também não vão embora? E aí o discípulo olha para ele e fala assim, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Porque o discípulo é diferente da multidão. A multidão, ela normalmente ela só quer o venha a nós, mas não quer servir, né? E às vezes a multidão ela acha que sabe demais. No dia que a multidão que foi atrás de Jesus para pedir pão mais uma vez, Jesus disse, eu vou dar para vocês o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vou dar um pão vivo para vocês. E eles disseram, Moisés já deu pão para o povo no deserto, maná e tal, aquela história toda. E a multidão acha que sabe tudo e quer saber mais um pouco, mas o discípulo não. O discípulo, ele quer a palavra de vida eterna, ele quer aprender com Jesus. O discípulo, ele é diferente. Eu olho para Filipe e um dia ele disse, Senhor, mesmo na sua, permita-me a palavra, na sua ignorância, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele queria aprender, porque o discípulo ele quer ser ensinado. E Jesus disse, Filipe, como pede para mostrar o Pai? Estou há tanto tempo convosco. Então a proposta é essa. O discípulo ele sempre quer aprender e ele tem um coração disposto a ser ensinado, né? Logo após ser ensinado, ele tem uma rendição imediata. Ele se rende, né? E rendição, de acordo com o dicionário Aurélio, é permitir-se ser capturado. Rendição é permitir ser capturado. E é muito interessante isso, porque aquele que se permite ser ensinado, logo ele se permite ser capturado por aquilo que ele foi ensinado. Uma pessoa que aprende com Jesus, ela quer se render àqueles ensinamentos que ela aprendeu com Jesus. Um dia um jovem chegou até Jesus e falou, bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E Jesus falou, por que me chama de bom? Né? E aí Jesus dá uma aula para ele lá, você pratica a lei, os mandamentos, pratico, tal. E falou, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. E depois vem e segue. O texto diz que aquele jovem foi embora, ele não se rendeu, não houve uma rendição. Praticava, mas não se rendia. Mas continuando o mesmo texto, o texto diz que um dia Jesus foi passando e viu um homem rico, um publicano, e falou, hoje eu quero dormir na sua casa. E quando Jesus entra na casa dele, ele falou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, porque a rendição é imediata. Quem tem um encontro com Jesus, a rendição é imediata. Eu vou restituir. Se me provar, eu devolvo 4 vezes mais.
E eu acho interessante a fala de Jesus, né? Não foi ontem, não é amanhã, mas hoje chegou salvação nesta casa. Porque essa é a proposta da rendição. A rendição, quando a gente entende os ensinamentos do Senhor, ela é imediata. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Paulo, Saulo, por que me persegues? E você vê logo em seguida uma rendição imediata, né? Então, entendendo isso, ele compreende, né? A proposta da chamada, né, de Cristo. Então, além disso, um bom discípulo, né, ele tem uma boa facilidade de ouvir e entender o que ele está ouvindo, né? De compreender quando Deus está falando com ele e entender a vontade de Deus. João 10:4, Jesus diz assim: as ovelhas conhecem a minha voz. E elas entram, quando eu chamo, elas seguem a minha voz. Elas não seguem a voz de estranho, né? E muitas pessoas têm dificuldades de ouvir os ensinamentos porque se sentem inteligentes demais. Mas o fato das pessoas serem inteligentes demais não quer dizer que elas são sábias demais. E aí é onde a gente entra num conflito, né? Porque o sábio, ele sabe que ele não é tão inteligente que ele não tenha algo a aprender. Então ele ouve e pratica aquilo que ele ouviu da parte de Deus, ele tem facilidade de ouvir a voz do Senhor. Uma outra característica aqui é a obediência, né? E o texto citado aqui é Mateus 7:24, que todos aqueles que escutam as minhas palavras e praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que a obediência, ela está linkada com a prática. Linkada, ela está de mão dada com a prática. O homem sabe ao que ouve e pratica, e obedece e pratica. A obediência, ela está linkada. E quando eu vou para o texto sagrado, às vezes as pessoas ouvem a voz de Deus, mas não praticam a voz de Deus. Um dia Deus deu uma ordem a Saul e Saul desobedeceu a ordem de Deus. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós vemos Deus mandando Samuel repreender, e no meio da repreensão, Deus olha para Saul através de Samuel e diz assim: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E isso é muito interessante porque às vezes nós oferecemos cultos, né? Vemos pessoas que são novas na fé, novos discípulos, uma vez que nós estamos falando de discipulados, e às vezes as pessoas querem oferecer diversos tipos de culto, mas esse culto ele não vem linkado com obediência. E se ele não está linkado com obediência, esse culto ele não é aceitável por Deus, porque a melhor coisa é obedecer a palavra de Deus. Se o meu culto foge dos padrões das Sagradas Escrituras, logo eu não sou eficiente na minha adoração. Então, assim como obedecer está linkado à prática, o não obedecer está linkado à rebelião, porque o texto vai continuar dizendo que o não obedecer de Saul é como pecado de feitiçaria e rebelião, né? E causa rejeição da parte de Deus. Então, um discípulo que quer desenvolver o seu discipulado com qualidade, o seu chamado com qualidade, logo ele entende que ele obedece a Deus, porque obedecer é adoração também, né? Como sequência, o texto vai continuar dizendo do comprometimento, né? É interessante porque o texto escrito aqui cita Paulo aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nas aparências externas, nós vivemos como as outras pessoas. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós passeamos, nós tiramos férias, nós vamos ao shopping, nós vamos ao supermercado. Isso são questões externas. Porém, agora na vida cristã, na aparência cristã,
a nossa vida agora tem princípios mais altos e mais nobres. Tudo que nós fazemos agora, nós não fazemos pela carne. Nós fazemos pela fé do Filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus, não é segundo a carne. Tudo que nós fazemos agora, nós fazemos mostrando que nós temos um compromisso com aquele que nos chamou, com aquele que nos resgatou, com aquele que nos transformou. Então, a vida do discípulo, ele, em tudo que ele faz, ele mostra que ele tem um compromisso com Deus, que ele tem um compromisso com aquele que o chamou, com aquele que o resgatou. O texto continua dizendo a respeito da disciplina. E a disciplina aqui, eu acho, foi o tópico que parece ser o menor, mas foi o que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque a disciplina, ela está linkada com um devocional da vida do discípulo, né? E aí ele vai citar, o nosso pastor Eden cita a respeito da oração e da meditação da palavra, né? E a oração, ela tem que fazer parte do dia inteiro do crente, né? O salmista, no Salmo 63, ele diz assim, 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há água. No capítulo 5 de Salmo, no verso 3, ele diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a Ti, na minha oração e vigiarei. O devocional começa de manhã, passa durante o dia. Durante o dia, Isaías 26:3 diz assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Então eu busco a Deus de manhã e tenho um dia de paz, porque a minha mente procura a Deus durante o dia em paz. E no fim do dia, o salmista, no Salmo 4, no verso 8, ele diz assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou seja, a vida do cristão é uma rotina disciplinada, um devocional diário. De manhã ele ora a Deus, durante o dia ele fala com Deus, e antes de dormir a última coisa que ele faz é falar com Deus. Porque a vida disciplinada do discípulo, ela tem alguns objetivos, né? Como alcançar um relacionamento profundo com Deus, identificar o seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Ela tem como objetivo cultivar a santificação e a comunhão com o Senhor e com os irmãos, e tem como objetivo aumentar a autoridade espiritual, o crente que vive uma vida devocional. Jesus foi um homem disciplinado no seu devocional, na sua vida de oração. Marcos 1:35, Mateus 14:23, João 8:1. O texto sempre vai apresentar Jesus orando, tendo uma vida de comunhão em oração, né? Porém, existe também a disciplina na palavra, né? E quando nós falamos de disciplina na palavra, o Salmo 77:12 diz assim, meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Salmos 119:48 diz, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, a palavra tem que fazer parte da disciplina, do devocional da vida do discípulo. E para encerrar a disciplina, o texto que eu acho mais me chama muita atenção, Josué capítulo 1, versículo 7, Deus diz assim, a Josué, então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu observo aqui algumas orientações relacionadas à palavra de Deus, da parte de Deus para Josué. Faça conforme a lei, não te desvies da palavra, não te aparte dela, medita na palavra, tenha cuidado de executar o que nela está escrito. Isso faz parte da disciplina de um bom discípulo.
ele faz tudo conforme está escrito na palavra, ele não se desvia da palavra, ele não se aparta dela, ele não lê a palavra um dia sim, um dia não, ele tem o costume de meditar nela de dia e de noite, e tem o cuidado de fazer conforme o que nela está escrito, né? E para terminar o primeiro tópico, vai falar sobre a perseverança. E quando nós falamos de perseverança, hoje a maior dificuldade da nossa geração é justamente devido à pressão popular e cultural que nós encontramos, os ataques da população e da cultura em que nós vivemos, porque as pessoas elas não conseguem perseverar naquilo que elas aprenderam, porque a pressão popular é muito grande. Quando eu falo de pressão popular e cultural, logo a minha mente me leva a Timóteo na segunda carta. Paulo escrevendo a alguém que era um homem fiel, que era um bom discípulo, que era um homem que chorava aos pés do Senhor, que era alguém que Deus tinha um propósito, mas que estava cedendo, que estava retrocedendo, que estava temeroso por causa da pressão popular, né? E quando nós olhamos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e 4 da segunda carta aos Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo assim: guarda a palavra, conserva a palavra, né? No capítulo 2, no versículo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: sofre pelo evangelho, né? Sofre pela palavra. Aí no capítulo 3 ele vai dizer assim: permanece naquilo que você aprendeu, né? Persevera, vai até o fim, né? E no capítulo 4 ele vai dar duas orientações que eu acho maravilhosas. Primeiro ele falou: prega a palavra. Mas depois ele vai dizer assim: ser sóbrio no meio das aflições. Porque o que às vezes nos faz perder a perseverança é justamente a falta de sobriedade. A gente fica meio lúdico com as coisas que o mundo oferece pra gente. A gente fica iludido, né? Mas aí o texto sagrado diz: seja sóbrio, né? Mantenha a lucidez, prega, vive aquilo que você prega, sofre, guarda, né? Persevera. E aí o texto vai concluir dizendo aqui na revista: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, espero que os irmãos tenham compreendido esse pequeno resumo do primeiro tópico. Muito bem comentado pelo pastor Lucas, as qualidades essenciais que realmente farão de um discípulo, um servo de Deus que será bem-sucedido, desde vários pontos onde nós distribuímos nesse primeiro tópico, que começa desde o coração. Quando eu falo em coração ensinável, é ali dentro onde nasce tudo no coração, uma alma que ama o seu Senhor, que realmente quer aprender do zero tudo com o seu Senhor Jesus, porque sabe que o mestre a ser seguido, amado e se espelhar por toda a vida é o Senhor Jesus. Eu quero aprender dele, quero ouvir dele, e aí eu me rendo, que é o segundo ponto, que é se render totalmente, é submeter-se à vontade de Deus, que aparentemente é simples, mas na prática nem sempre, porque envolve você negar-se a si mesmo. É desafiadora quando vem uma voz e faz você sair de uma situação de comodismo, uma situação de você estar vivendo uma vida comum, natural, e te desafia a aceitar algo novo, algo diferente. Por exemplo, podemos até citar aqui Maria. Vem uma visão, diz: olha, você vai ter um filho, vai ser gerado agora, você vai ter um filho, algo diferente, um propósito de Deus. E ela, como uma serva de Deus que se rendeu, se submeteu, dizendo: sim, cumpra-se em mim, eu aceito. Então isso é uma rendição, é aceitar, é submeter-se. Alguém aparecer numa visão e dizer: olha, você vai padecer pelo meu nome, você é um vaso escolhido e vai padecer. E a pessoa se levantar e partir e viver aquilo, rendido à vontade, ao plano, ao chamado, né? O ouvido atento, que em todas as igrejas da Ásia, o Senhor Jesus trazia a recomendação, trazia a correção, trazia a instrução, e no final, olha, ouça, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a igreja, para estar no centro da vontade de Deus, tem que estar com o ouvido afinado, ouvindo atentamente o que Jesus tem para falar através do Espírito Santo, através da palavra, né? Obediência, como bem pontuado, né? Eu ir para a palavra, eu obedecer essa palavra por causa de um comprometimento que eu tenho com o Senhor, com o dono dessa palavra, né? Então,
Quando a gente está totalmente comprometido, eu só consigo isso se eu morrer, se eu renunciar o meu eu, se eu renunciar a minha carne, eu realmente assumir algo que eu tenho com o Senhor Jesus por toda a minha vida. E quem está comprometido, ele não teme nada, porque o que ele tem com Deus é mais forte. Então, teve discípulos ao longo da história. Não nego. Teve discípulo ao longo da história. Pode jogar na arena. Teve discípulo na sua caminhada, com serrote na frente dele, vai serrar no meio, mas não nega. Serra no meio, mas vai ser fiel, porque tem um compromisso com Deus acima de tudo, né? E aí, disciplina, também pontuado sobre oração e palavra, que é o diferencial na vida de um discípulo. Ele estar disciplinado em orar e buscar o Senhor, envolve um empenho, uma dedicação, envolve um esforço, envolve um amor devocional contínuo, constante, para manter a chama acesa, para manter aquilo que ele tem em Deus, realmente é tão flamejante que vai ser o combustível para ele exercer os demais. Parar para ouvir, parar para meditar, parar e conseguir cumprir. Ou seja, essa disciplina vai ser um combustível para todos os demais, e aí vai ser o combustível para ele ter a perseverança que ele precisa, porque muitos não tiveram. Às vezes ao lado até do apóstolo Paulo, andando com Paulo vendo milagre, maravilha, revelações novas e profundas, e de repente um tal de obreiro Demas abandona, desiste. Ou seja, o que é um discípulo desse que tem, né, um grande missionário, mestre ao seu lado, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e desiste, abandona? Ou seja, o problema não estava em quem instruía, o problema não estava na igreja, o problema estava no discípulo que era ruim, que não havia se rendido, não havia se entregue, não havia renunciado. Um dia olha para o mundo, olha para as aflições e fala: essa aflição aqui está doendo demais, eu vou voltar para o mundo. E aí foge, abandona. Ou seja, para ser um bom discípulo, deve estar enquadrado nessas qualidades, né? É uma ótima reflexão para nós, com nossos alunos, olharmos e autoanalisarmos para melhorar como discípulos e agradar a Deus da forma que Ele espera. E aí a gente, em contraste a isso, no tópico 2, nós vamos olhar as indisposições de um discípulo negligente, né? De repente alguém aos poucos vai percebendo que não está enquadrado aqui no tópico 1, não está tão assim, né? Não está tão obediente, tão comprometido, tão disciplinado, tão perseverante, e vem o alerta: e será que eu estou até já como um discípulo negligente? Pastor Saulo, as indisposições do discípulo negligente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra poder retornar, estar aqui ao lado do pastor Hélio e do pastor Lucas. Isso para nós é um privilégio, principalmente comentar a lição bíblica da escola dominical, e ao lado do comentarista, pastor Éden. Para mim é uma honra tê-lo como um mestre, um professor. Tem muito nos ajudado, principalmente com esse material. E primeiro as minhas colocações a respeito do comentário do pastor Lucas ali, muito bem explanado, muito bem colocado. Acho que foi feito aí um percurso da vida do discípulo comportamental, né? Aquele que faz o certo. Desafio ficou para mim aqui de falar exatamente do mau discípulo, do negligente. Que a gente às vezes usa esse termo discípulo para esse indivíduo, mas lá no fundo, quando a gente vai ver o fechamento da história, acho que ele não era ainda um discípulo, né? Ele nunca chegou a ser, né? Porque o discípulo é o que faz essas outras coisas, né? Esse outro aqui, ele é chamado de servo lá no texto, né? Ele é chamado de servo, mas apesar do Senhor chamá-lo de servo e confiar a ele também talentos, ficou evidente de que ele tinha no fundo, ele nunca foi um servo fiel, a ponto de falar mal do seu senhor, reclamar do seu senhor. E quem vê, às vezes, só defeito nos outros, sem olhar para si mesmo, sem perceber que o problema está em si, eu não sei se dá para caracterizá-lo como um discípulo, principalmente tratando de discípulos de Jesus. Porque aqui, como bem colocado pelo pastor Hélio no começo do comentário aqui, é que o conceito primeiro é vertical. Nós somos discípulos de Cristo antes de seguir aqui ou imitar um comportamento de um homem já discipulado, esses dirigidos, orientados por Deus,
mas a verticalização do contexto de servir a Jesus como exemplo. Foi ensinado, creio eu que vai ser ministrado em aulas, hoje já foi ministrado em aulas anteriores, falando a respeito do imitador, né? Do imitador, que não vem novamente a ser comentado nessa lição, mas usando isso como uma referência, um balizador. E o padrão, e lá foi comentado o padrão é Cristo. Acho que quando a gente olha então para essas indisposições, começa pela palavra da própria indisposição. Quem está indisposto a fazer, né? E aqui está falando do discípulo negligente, a própria palavra negligência, por si só, foi já comentada aqui na lição pelo pastor Éden, e o seu significado está muito claro, né? É o descuidado, o desleixado, o desatento, o desmazelado, o desinteressado, o desmotivado, o indiferente, o preguiçoso. É isso que significa negligente dentro de um contexto, até na definição da própria palavra. Então, imagina que quando nós olhamos para esse cenário de pensar de alguém que está comportando dessa forma, como que poderia caracterizá-lo como um discípulo, se o discípulo é o que tem o coração ensinável, como foi ensinado aqui? É o que medita na palavra, é o que tem tempo de vida devocional, é o que escuta e põe em prática, não só guarda para si, transmite a outros. Foi isso que a gente aprendeu, o que é o discípulo aqui. Apesar de ser a característica do discípulo, é o comportamento, é a vida do discípulo isso aqui, né? Esse é o percurso de uma vida de discípulo. Agora aqui nós estamos falando de um indivíduo que o primeiro subtópico colocado aqui pelo pastor Éden é aquele que possui preguiça espiritual. Quando nós vamos falar de preguiça espiritual dentro do contexto bíblico, alguns textos da Bíblia nos mostram que as pessoas não costumam falar tô com preguiça ou não vou fazer porque tô com preguiça. Ele arruma uma desculpa, né? Ele arruma um meio de falar por que não vai fazer. E a gente consegue ver alguns exemplos. Jesus, certa vez, foi ensinar sobre, lá no capítulo 8 de Mateus, foi ensinar como que devemos segui-lo. Chega um sujeito, um escriba, todo afoito, e diz assim, ó mestre, aonde tu for eu te seguirei. Aquele afoitismo e tal. Jesus falou assim, olha, o filho do homem ele não tem, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Será que ele estava realmente com essa disposição toda de seguir a Jesus? Quando Jesus falou, ele já estava entendendo que ali tinha muita empolgação, mas que com certeza, na hora que ele visse que o discípulo, muitas das vezes não tem aonde reclinar a cabeça, não tem um lugar para dormir, que ele vai viver às vezes uma vida de peregrinação, eu acho que ali ele já repensou, para onde tu fores eu irei. Na sequência aparece outro e diz assim, Jesus chama ele e ele diz assim, Senhor, permite-me primeiramente que eu vá sepultar meu pai. Parece um pouco contrastante isso aqui, alguém não pode dar um sepultamento digno para o próprio pai? Não, Jesus estava entendendo quando ele disse para ele assim, Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, entendendo que o coração dele era uma fuga. Era uma fuga, era um jeito de criar uma desculpa para não seguir Jesus. E muita gente arruma todas as sortes de desculpa para poder não fazer ou não seguir como um verdadeiro discípulo, numa apatia espiritual, numa preguiça espiritual, tudo vira um motivo para não fazer. Hoje em dia, quando a gente vai pensar, nós estamos tratando nesse trimestre do discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é um desafio muito grande, porque
a gente começa a pensar, quando usa essa expressão preguiça e acrescenta ela espiritual, a gente está vivendo um verdadeiro marasmo. As frequências às reuniões espirituais. E não só isso, porque frequentar uma reunião não caracteriza alguém ser discípulo. Ser discípulo é aprender com o mestre e executar como ele. Tem um padrão na Bíblia para o discípulo. Tem um conceito na palavra de Deus. Jesus mesmo se referiu quais condições que teriam que ser seguidas para ser identificado como discípulo dele. E aqui, quando nós vemos, então, o sujeito inventar uma desculpa, né? Um outro conversando com Jesus, sendo chamado, diz, deixa eu ir primeiro despedir da minha família. Só que Jesus, certa feita, diz que aquele que não deixa o pai, não deixa a mãe, não deixa o irmão, não deixa todos os familiares dessa terra, por amor a ele, não é digno de segui-lo. O discípulo tem que estar disposto a abrir mão, não é que ele não tem que amar a sua família, mas nada pode ser superior ao amor ao próprio Cristo. Isso que Jesus quis dizer. Para ser meu discípulo, tem que superar isso. Então, falando primeiro do contexto da preguiça espiritual, a palavra de Deus vai dizer que aquele que faz a obra de Deus fala sobre os que fazem a obra de Deus relaxadamente, que é o significado do negligente, né? O pastor Éden mais na frente vai usar até a palavra inútil, porque o Senhor realmente o chamou assim, mal, negligente e inútil. Foram 3 características dadas a esse indivíduo que enterrou seu talento, porque nós estamos agora nos referindo exatamente a esse sujeito que recebeu, foi colocado, muito bem colocado pelo pastor Lucas aqui, a distribuição, o conceito distributivo dos talentos, né? E aqui, é claro, ele deu os talentos àquele que tinha já capacidade de produzir com eles. Você tem condições, eu estou te entregando com a certeza de que você pode fazer. Não foi o fato de receber foi o fato de ser mau, negligente e inútil. Quando eu li a palavra inútil, pastor Éden, passou até uma outra coisa pela minha cabeça, aquele texto de Lucas 17, que Jesus conversa dizendo assim, olha, vocês chegando em casa, um servo que trabalhou um dia inteiro, vocês vão mandar ele sentar à mesa ou vai pedir primeiro para ele fazer a refeição? E depois que ele preparar a refeição, vocês vão falar assim, primeiro eu vou comer, vou beber, e depois que eu comer e beber, aí você vai fazer a sua parte. Falou assim, e quando vocês fizerem, e o servo depois no fim vai agradecer por isso? Aí ele diz assim, não, quando vocês fizerem isso, se considerem servos inúteis, porque vocês fizeram só o que deveria ser feito. Então ele diz que se você fizer só o que tem obrigação de fazer, como muita gente hoje, dizendo ser discípulo de Jesus, eu sou honesto, eu não roubo, eu não faço, eu não isso, eu não aquilo, eu não aquilo. Jesus falou assim, te chame de servo inútil, porque você está fazendo o que é sua obrigação de fazer. Você só está fazendo o que te mandou fazer. Já que ele foi mandado, o servo lá, foi falado, vai lá, prepara a comida. Ele fez só o que tinha que fazer. Tem que agradecer? Não, ele obedeceu. Ele só obedeceu o que ele tinha sido mandado fazer. Se você obedecer e fazer só o que tinha que fazer ou foi mandado fazer, portanto, você está enquadrado já como servo inútil. E veja que aqui o negligente servo que enterrou o talento está no mesmo parâmetro da inutilidade. Está como um vão, né? Inútil é aquele que não tem utilidade, aquele que não tem serventia, aquele que não tem empréstimo, aquele que é infrutífero, aquele que é vão. É isso que o texto está dizendo. Você é inútil. E se você fizer só o que te mandou, te chame de servo inútil. Diga, eu sou um servo inútil porque eu fiz só o que tinha que ter feito. Está assim o texto. É um desafio a nós para uma reflexão muito profunda, para nós pensarmos numa análise, num comentário como esse que estamos fazendo à luz da palavra de Deus, qual que é a qualidade do discípulo eficiente. Se fizer só o que manda, será que ele pode dizer? Se Jesus disse para ele se chamar de inútil? É para a gente refletir. Não desenvolve as sementes recebidas. É o segundo subtópico aqui. Jesus nos chamou, e aqui o pastor Éden fez uma alusão à passagem, ao texto, ou à parábola
da semeadura, em que Jesus fala para os discípulos sobre o semear, e aqui o pastor Éden coloca muito bem colocado, o comportamento do negligente quando ele não desenvolve a palavra que é recebida, que é isso que o texto lá quer dizer, né? Lá a semente é a palavra, o próprio Jesus depois explica. Então, ele recebe a palavra, mas ele negligencia a palavra, deixa o inimigo roubar, foi colocado aqui, ele acaba por não penetrar e não germinar na vida dele, deixa que os espinhos das provações sufoquem a palavra na vida dele. Veja que aqui já caracteriza um comportamento perigoso, mas me veio à mente, enquanto li esse texto, João capítulo 15. Jesus caracterizando e dizendo quem é discípulo dele. Olha lá o que está escrito em João 15, o versículos a partir do 14 até o versículo 16. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Veja que esse texto, ele já deixa claro que para ser amigo, que é até talvez um pouco mais íntimo do que o discípulo, é se fizer o que ele manda. E aí ele fala que ele chama para que deis fruto. O capítulo todo, 15 de João, traz essas características daquele que recebe a semente, porque o texto todo traz essa conotação do receber a palavra e praticar a palavra. João capítulo 15, eu sou a vara, toda a vara. Jesus já começa dizendo de uma ligação nele pela palavra. E todo o capítulo 15 de João traz essa ideia de que a semente precisa ser reproduzida, precisa dar resultado. Ele vai falar de árvore aqui, o discípulo como árvore. O discípulo infrutífero eu vou cortar e vou lançar fora. Tem uma sentença para o negligente dentro desse texto. Olha, o negligente, tem alguns que ele fala assim, esses dá conserto, eu vou podar, eu vou cortar a parte ruim para ele produzir mais fruto ainda. Mas tem uns aqui que não, ele vai ser cortado mesmo, porque ele é improdutivo, ele é inútil, é mau e negligente. É duro o texto que nós estamos em análise falando dos talentos, porque a parábola dos talentos é um desafio ao discípulo no sentido de entender o seu papel, não acovardando, não caindo na preguiça, não acomodando no sentido de não se desenvolver na palavra. Nós acho que falamos isso aqui um tempo atrás, em uma das aulas, e acho que já tratando do discipulado, daquelas pessoas que chegam e ficam ali, ó, só na borda, só na beirada, só multidão. Ele chega ali, o negócio dele é só olhar para o seu próprio umbigo, é buscar os seus interesses dentro de um contexto religioso, para uma satisfação de ordem pessoal, e não para seguir o mestre, não para obedecer o Senhor. Por fim, ainda na letra C, no terceiro tópico, fala assim, ele não é praticante da palavra. E olha que, apesar de ele, foi colocado aí, né, ele escutar, foi falado lá, voltou aqui a repetir o texto da parábola do semeador, e mostrando que, apesar de ele escutar a palavra, ele não se desenvolve, ele não cresce, apesar de ele ter possibilidades, porque foi dada a ele por capacidade, mas ele se tranca, ele não se desenvolve. Apesar de ouvir a palavra, ele não avança, ele não progride. Quando eu li esse texto aqui, me veio uma palavra lá de João capítulo 8, versículo 31, que está escrito assim, a condição que Jesus coloca para que alguém seja discípulo dele. João capítulo 8,
o versículo é o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Condição. É condição. Quer ser meu discípulo? Tem que permanecer na minha palavra. Tem que permanecer na minha palavra. Então, aquele que não pratica, aquele que não vive a palavra, aquele que ouve, absorve, às vezes até ensina, mas não vive a prática dela, na sua intensidade, comprometido com ela. Já foi falado tudo isso aqui lá na introdução. E aqui a gente só está refletindo aquele que não pratica, mostrando que um servo mau, negligente, inútil, ele fica evidenciado por ser aquele que ouve, mas para ele não vale nada. Porque as suas práticas não condiz com o que ele prega, não condiz com o que ele diz que crê. Porque quando nós dizemos que somos seguidores, somos discípulos de Jesus, que o discípulo é o aprendiz, é o aluno, e somos discípulos dele, a primeira coisa é se ele me ensinou, e ele está dizendo aqui, que se nós permanecermos nele, na palavra dele, só assim, essa é uma condição para nós sermos os seus discípulos. Tem que permanecer na palavra dele. E por último, o último tópico, fala aí, demonstra uma relação consumista. Essa é a mais preocupante de todas, até porque nós estamos vivendo esse tempo do evangelho do oba-oba, do evangelho fácil, onde muita gente está indo atrás do evangelho para se beneficiar, para poder levar alguma vantagem. Claro que a gente vai remeter de novo ao texto já mencionado pelo pastor Lucas enquanto falava aqui, lá em João, no capítulo 6, embora o capítulo 6 todo de João vai mostrar um conjunto de pessoas com esse problema, mas no versículo 26 vai estar muito relacionado a esse comportamento consumista, né? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ele dá um conselho em seguida: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. O conselho que Jesus dá aqui em seguida, ao dizer que eles estavam na busca de saciar, de se satisfazer por coisas materiais, o capítulo 6 de João todo mostra logo de cara no capítulo 6, você já vai ver um grupo de pessoas seguindo Jesus por curiosidade, outros por convencimento. Uns eles chegaram a dizer assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazeres rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Por que isso? Porque eles se convenceram, eles não se converteram, né? Tem muita gente convencida de Jesus. A gente vai ver isso lá no final, esse povo todo indo embora, porque não tinha só os curiosos, só os convencidos, tinha alguns que estavam andando atrás de Jesus e com medo, inseguro. Outros estavam andando atrás de Jesus e murmurando. Nós vamos encontrar os murmuradores. Lá no versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Tinha gente lá com tudo quanto é comportamento problemático, seguindo Jesus, cada um com comportamentos que não condiziam com um verdadeiro discípulo. E tinha os inconstantes, que sempre estão atrás de Jesus. Aqueles que começam, Moeden falou disso aqui um pouquinho antes de me passar aqui a oportunidade da palavra, falou desses inconstantes, do Demas, daqueles que começam e param pelo meio do caminho, aqueles que vão e não continuam. Pode ver que lá no versículo, tem duas referências aqui no capítulo 6, para mostrar pessoas desse comportamento. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Lá no 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Abandonaram, não dá para seguir. Com uma palavra dessa,
ouvir um discurso desse? Não consigo. Você obedecer todo esse ensinamento, não estavam atrás de satisfazer. É aquela coisa, eles estão numa relação consumista. Enquanto tem pão, enquanto tem milagre, enquanto... Tô junto, é nós, então, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas no dia que tem palavra para a vida eterna, no dia que tem que trabalhar por vida eterna, tem que desprezar as coisas desse mundo e priorizar o reino, que tem que priorizar ele antes de priorizar a si, que é a orientação dele como para caracterizar o discípulo, então fica difícil. Aí eles começaram a abandonar, aí eles começaram a deixar, eles foram embora e deixaram Jesus, já não seguia. A vantagem disso tudo é que tinha no meio disso tudo aqueles lá do primeiro grupo mencionado pelo pastor Lucas, os comprometidos. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? O discurso pode ser duro como for, a palavra pode me apertar como for, o Senhor pode me cobrar, mas eu sei que aqui é o caminho da vida eterna. Eu sei que aqui eu não estou por comida, eu não estou por dinheiro, eu não estou por riqueza, eu não estou por casa própria, eu não estou por chave, eu não estou por nada desse mundo, eu estou pelo Senhor. Custe o que custar, sofra o que sofrer. E a condição que Jesus coloca para um discípulo é essa. Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que você quer? O negligente, a relação dele é consumista. Ele vai enquanto tem pão. O dia que acaba pão, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Se enquadra aqui, ó. Muitos começaram, não vão terminar, porque eles nunca foram discípulos. Eles nunca obedeceram de verdade. Eles podem, sim, se enquadrar. Às vezes nós, fazendo o que estamos fazendo, precisamos de vez em quando refletir. Você fecha o seu dia pensando, servo inútil, fiz só o que eu tinha que fazer. Agora imagina, aqui está o mal, o negligente e inútil. Nós precisamos, é uma reflexão muito forte, muito intensa, essa lição. Eu pensei bem, eu acho que não é discipulado esse tema, não, pastor? Missão da igreja de fazer isso. Amém. Nós estamos com uma palavra poderosa para que a nossa classe, o povo de Deus, seja edificado na verdade. Porque o que o Senhor quer é discípulos que renunciem, que negue a si próprio, que busque a Ele, que entenda primeiro que precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas, tem que negar a si mesmo, tem que ter uma escolha intencional pela cruz, tem que ser, ele falou, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente quiser seguir Jesus, esse é o caminho. Tem que ter uma vida gasta em seguir a Ele. Tem que ter um amor fervoroso a todos aqueles que creem nele. Essa é uma orientação do próprio Jesus. Tem que ter uma continuação constante na sua palavra. E tem que renunciar de tudo desse mundo em benefício de servi-lo. Amém? Verdade, muito profundo, muito confrontador esse tópico sobre realmente ser um discípulo eficiente, muito bem pontuado, comentado pelo pastor Saulo, que realmente traz essa surpresa. Ué, então discipulado não é só para novo convertido, não, é para a igreja ser discípula de verdade, para os membros entenderem o papel de ser discípulo. Podemos aqui, de repente, como foi pensado aqui, será que era discípulo mesmo? Então, um discípulo com D minúsculo, um discípulo realmente com D maiúsculo, um D minúsculo para aquele que começou a seguir, achou que ir atrás é fácil. E aquele que assumiu o compromisso de verdade, sim, com D maiúsculo. Olha, eu sou um discípulo, eu estou identificado com Cristo, eu vivo para Ele, vivo para a glória dEle, eu me encaixo nos requisitos, nas condições dEle. Agora sim, eu sou um discípulo, imitador, seguidor de Jesus Cristo. A gente vê aqui que preguiça espiritual é uma característica das pessoas que não conseguiram praticar aquilo que está no primeiro tópico, que é a disciplina. Porque envolve essa disciplina, orar, meditar, buscar, e aí há essa preguiça, ficar meditando a palavra, compreender, entender, ficar orando e se esforçar, eu lutar com a carne, eu lutar comigo mesmo, e eu reservar tempo, eu consagrar tempo para Deus, eu buscar mais a Deus, eu lutar comigo mesmo, envolve um empenho tremendo.
envolve uma luta espiritual, então não pode ter essa preguiça. No segundo ponto, quando entra aqui no desenvolvimento das sementes, a gente vê que o problema não é na semente, mas nos efeitos contra ela. E a gente, como servo de Deus, por exemplo, podemos enxergar, olha, teve semente que queimou porque o sol era forte e os espinhos também contra elas focaram, que são as provações. Cristo disse que estaria conosco nas provações. Nós temos a presença do Espírito Santo que é refrigério em nós as provações. Nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, que meio as provações vai nos dar paz. Então o problema não está na semente, nem no poder de Deus disponível, mas está naquele que deixou o espinho ser maior do que o que Deus tinha disponível para ela. Deixou o sol, as aflições terem um efeito maior do que o efeito de Deus na vida dela. O inimigo roubar, ou seja, se eu estou aberto, totalmente aberto e buscando, conectado em Deus, e a semente vai entrar e penetrar, e o inimigo não vai conseguir roubar. E o outro caso aqui das pedras, ou seja, muita pedra para pouca terra, ou seja, profundidade, que é uma característica dessa geração, pouca profundidade, não quer aprofundar, não quer compromisso, a geração apressada, a geração que não quer parar, esperar ou investir tempo em alguma coisa por amor, que é tudo rápido na hora, é tudo superficial, dinâmico. Então vão formando pessoas desta forma, que somente um novo nascimento, uma renúncia, entrega total para mudar isso, não sei aqui, prática, sair da teoria para prática. E aí, relação como consumista, ou seja, o servir a Deus, o discipulado é uma relação com Deus. E aí, quem se submete ao Senhor entende com uma relação de amor, uma relação de aliança, uma relação de filiação, dependência. É uma relação totalmente diferente, nunca consumista. Ele vai ver que ele precisa ser um discípulo de verdade. E aí nós vamos avançar para o terceiro tópico, que vai apontar justamente esse contraste entre o negligente e o eficiente, o bom e o ruim. A Bíblia inteira vai apontando coisas boas e ruins. A Bíblia vai mostrando noivas prudentes e loucas, vai mostrando joio e trigo, bode e ovelha, sempre esse contraste para colocar diante de nós as duas opções. Desde a entrega da lei, está diante de ti a vida e a morte. Então, Deus sempre coloca duas opções, caminho largo e caminho estreito. Deus vai sempre colocando diante de nós. E aí, quando a gente fala em eficiência, em funcionamento, nós podemos até olhar para exemplos práticos no dia a dia. Eu vou pegar um carro, eu vou precisar dele, eu vou depender dele. Eu tenho um lá que está bem cuidado, com boa manutenção, tudo funcionando, todas as peças, e outro está lá mais ou menos, está batendo, está tudo desgastado, tudo ruim, tudo mal encaixado, tudo mais ou menos, e eu vou viajar com ele. Esse carro com C minúsculo, ele vai começar no meio do caminho a ter problema, dificuldade em enroscar, ter problema em aquecer, e alguma coisa não vai estar bem, e bater demais, e aí ele vai parar no meio do caminho, como discípulos que param no meio do caminho. Eu tenho escolher um bom para poder realmente fazer tranquilamente e seguramente a viagem. Ele vai ser eficiente no papel que ele tem, que é transportar por longos caminhos. Por exemplo, se nós tivermos aí um médico, aí vai fazer uma cirurgia, tem seus equipamentos, tem um equipamento bom, mas de repente se você chegar lá e souber que o equipamento está mais ou menos falhando de vez em quando, está de vez em quando dando umas falhadas, não está muito bom, não está manutenção daquele centro cirúrgico, você vai deitar lá e deixar ele abrir você e fazer a cirurgia? Não, você quer um equipamento, não, eu só vou se tiver tudo funcionando bem, eu quero uma coisa boa, eficiente, um médico que estudou bem, sabe o que está fazendo, não aqui que fez um tempinho online e vai me operar, não, quero uma coisa eficiente, médico eficiente, equipamentos eficientes. E como que Deus vai poder confiar em mim, nos irmãos, a sua noiva, a obra da sua igreja, a obra das coisas santas, coisas sagradas, se estiver ineficiente? Se você não confia em coisas que quebram, coisas que não funcionam, Cristo vai ficar colocando, se alguém não se dedica e não quer ser um discípulo eficiente, dizendo isso, aqui o Senhor usa a minha vida da melhor maneira. Reflexão aqui sobre eficiência e negligência que o Senhor espera de nós. Bem, pastor Lucas também. Bom, querido, só para nós concluirmos o raciocínio e observando tudo que foi dito aqui, chegamos à conclusão que o fato de nós recebermos algo de Deus, no caso aqui o texto usado dos talentos, não nos dá poder para sermos ociosos, porque às vezes as pessoas falam, foi Deus quem me deu, então ninguém tira, foi Deus quem me deu, então eu posso fazer do jeito que eu quiser, foi Deus quem me chamou e eu posso ser desse jeito. Então
não nos dá poder para sermos ociosos, né? Devemos executar com fidelidade todo o propósito e toda a proposta da parte de Deus, mas não só com fidelidade, mas com responsabilidade também, tudo quanto o Senhor nos confiou, né? E quando a gente usa com fidelidade e com responsabilidade as oportunidades que nos são propostas, né, eu sei que oportunidades maiores surgirão, porque hoje nós encontramos uma síndrome de ele cresceu mais do que eu, ele foi mais longe do que eu, mas talvez aquele que foi um pouco mais longe, que cresceu um pouco mais, ele usou com responsabilidade, ele usou com fidelidade o talento que foi confiado a ele. Ele foi um bom servo, ele foi um bom discípulo, né? E ouvindo o pastor Saulo, o pastor Eden falando aqui, eu quero encerrar com um texto em Lucas 13, a partir do versículo 6, Jesus vai citar a parábola da figueira estéril. E quando ele vai citando, né, ele vai falar que um rapaz tinha a figueira no meio da vinha e de repente ele veio procurar 3 anos consecutivos e não achou. Ele falou, vamos cortar. Né? E aqui no nosso último tópico fala sobre corrigindo, né, a negligência, corrigindo os erros do mau discípulo, né, ou daquele que ainda não entendeu o que é ser um discípulo. Né? E hoje, ouvindo tudo que os pastores falaram aqui, eu entendi um pouco mais essa parábola. Por quê? Porque ele falou, corta, e de repente apareceu o vinhateiro e falou, não vamos cortar não. Deixa eu escavar ela, deixa eu estercar ela. Então talvez hoje essa aula para você seja um tanto quanto confrontadora, esteja expondo as suas raízes e mexendo com a sua estrutura para que você compreenda qual é a vontade de Deus para você. Deus nos chamou para dar frutos e tudo que tem vida cresce. Então um crente saudável, um discípulo saudável, ele gera discípulo, ele gera vida onde ele passa, né? E talvez hoje as suas raízes estejam sendo expostas para que você venha produzir. Mas o que chama atenção é que ele não só expôs as raízes, ele estercou as raízes. E todo mundo sabe o que é esterco, e às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente fica em situação desconfortável, mas às vezes é Deus nos chamando para sermos melhores discípulos, para darmos melhores frutos, para que tudo que nós venhamos fazer venha glorificar o nome dele, para que nós venhamos executar o propósito para o qual ele nos estabeleceu, com fidelidade e com responsabilidade. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Amém. Também muito feliz em ter participado desse momento, dessa aula. Esse último tópico, o que ele deixou para nós aqui como lição, entre fazendo aí o contraste, esse assunto da parábola dos talentos sempre chama atenção porque gera algumas curiosidades teológicas, né? Primeiro, quanto ao valor, né, a equivalência de um talento que era em torno de 6.000 denários, né? 6.000 denários. E 6.000 denários equivalia a 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Se a gente fosse, talvez, precificar isso para os dias de hoje, considerando o salário mínimo brasileiro, que hoje está em R$ 1.212, me parece, né? Esse valor, um talento correspondia a R$ 264.436. 5 talentos correspondia a R$ 1.322.000. Então veja que acho que ele estava dando coisa para a pessoa não ter condições de pagar mesmo. Deus, então, o que a gente aprende com essa parábola, algumas coisas importantes, né? Que Deus, ele não é injusto. Ele concede os dons, a habilidade, as oportunidades. Precisa saber usá-la e precisa usá-la para poder depois haver lá na frente a recompensa. O pouco com ele é muito. A gente aprende isso. Foste fiel no pouco. Ele entendeu que havia dado pouco ainda, para que ele deu 5. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. A outra surpresa é essa, né? Nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas depositários, nós só somos mordomo. É ele que é o dono. Nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. São lições aprendidas aqui com essa parábola.
Você recebeu o dom, recebeu as habilidades e tem as oportunidades. Você tem que multiplicar com o que Deus te dá. Os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso, porque ele fala de 2 cenários na conclusão lá. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E ainda diz, entra no gozo do teu Senhor. Significa que tem coisas profundas ainda a ser revelada no âmbito espiritual para esse servo fiel. Até o pouco daquele que é infiel vai ser tirado. E ter talento não significa ser aprovado por Deus. Muita gente tem, mas se ele não granjeia, ele não produz com o talento recebido da parte do Senhor, é o mesmo que não ter. Ele recebeu o talento, mas ele enterrou. Tinha, mas enterrou. Tem gente que tem, isso está enterrado. Não tem utilidade nenhuma. Vai ser chamado de mal, de inútil e de negligente. E pode ser lançado fora e não entrar no gozo do Senhor. Então, a orientação é fazer o bom uso dos talentos que o Senhor nos deu. Ele nos deu capacidade, Ele nos dá oportunidade, Ele nos dá os dons para ser úteis no reino dEle. Amém? Amados, uma lição enriquecedora, profunda, e no último tópico nós caminhamos para corrigir a negligência, que é o caminho do retorno, porque a aula, a escola bíblica, a ministração, tem esse propósito de edificar, consertar, corrigir, alertar, trazer enquanto é tempo, porque assim é o coração do nosso Deus, que não quer ver ninguém distante, mas trabalha para trazer. O Espírito Santo age para convencer. E a palavra quebranta, cutuca, entra, a princípio ferindo, mas para corrigir e consertar, operar, levantar novamente. E esse subtópico B fala sobre essa correção, ou seja, Deus trabalha para que tudo seja reajustado, reintegrado ao corpo, e assim cada um de nós, nossos alunos, nossos irmãos, sejam despertados se houve algum esfriamento, acomodação, algum descaso, alguma desvalorização com aquilo que é divino. É citado aqui o valor da parábola. Então, às vezes quem lê, a princípio, pode minimizar, deu uma moeda, um talento é uma moeda, deu uma moeda. Não, é uma riqueza foi dada para ele, é um patrão lá, um administrador de um grande negócio e compartilhou porção da sua empresa, de toda a sua renda ali com pessoas. Então, é extrema responsabilidade, extrema confiança, e foi compartilhada para que eles pudessem desenvolver e trabalhar em favor daquele negócio, daquele trabalho que simboliza o reino. Tudo que recebemos tem um imenso valor a ser trabalhado para o reino, e aí é trabalhar enquanto ele não volta. A parábola fala, depois de muito tempo ele volta. Ou seja, tudo que nós recebemos tem um grande valor, devemos trabalhar, desenvolver, porque ele vai voltar e haverá prestação de conta. É uma parábola profundamente rica. E nós também, ao nos examinar ou estar acompanhando alguém que está fraquejando, enfraquecendo, está saindo da rota, né? O conselho no final desse último subtópico é alertar, orientar, auxiliar nesse arrependimento, para correção, para retornar, como exemplo do Senhor Jesus falando com aquela igreja, que ele vem e diz, olha, eu tenho contra ti que deixou o primeiro amor, lembra de onde caiu e retorna, volta. Então o Senhor chamando, que em nome do Senhor Jesus esta lição venha ser um profundo chamado do Senhor Jesus para cada um de nós, cada um que está em alguma falha, ser despertado, para nós estarmos atentos a alguns que estão ao nosso lado ou comecem a andar conosco como discípulos, nós o auxiliemos a tempo, orientando, alertando dessas qualidades, alertando dessas negligências, para que ele corrija, se mantenha e não se perca, mas pelo contrário, fique firme, depois formando outros discípulos também. E assim, sucessivamente, para a glória de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, tenhamos uma aula muito enriquecedora. Desde já agradeço grandemente a participação, foi uma grande bênção, Pastor Lucas, Pastor Saulo, trazendo grandes comentários aí, enriquecedores, despertadores para todos nós, para que tenhamos uma aula aí gloriosa em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando grandemente, tenha uma aula maravilhosa e vamos seguindo, caminhando, sendo discípulos da forma que Deus quer, com eficiência, com graça, dependendo dEle, não sendo aquele que só faz o que é mandado, não. O Espírito Santo em nós nos estimula a fazer mais para Ele por amor. Ele falou algo, mas eu quero fazer mais, muito mais. Estou aqui, não preciso ficar, ele vir me cutucar, me chacoalhar, não, eu quero fazer mais para Ele. E aí sim seremos discípulos
eficientes para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.